Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa quarta técnica. Hoje, a gente vai falar sobre o índice de endividamento. Mas lembrando, isso tudo faz parte do nosso planejamento financeiro pessoal. Lembrando que a nossa referência está aqui na série Top da CVM, o livro Planejamento Financeiro Pessoal, gratuito, super recomendada a leitura, tá, pessoal? Lembrando que a gente já passou por planejamento financeiro pessoal, orçamento e fluxo de caixa, capacidade de poupança, fundo de emergência, e agora a gente vai falar sobre o endividamento, o uso de crédito e gestão de dívidas. Bom, vamos lá. O nome já diz, uso de crédito e gestão de dívidas, ou endividamento. A utilização adequada do crédito acaba por viabilizar a construção de um patrimônio e a realização de projetos de vida. Lembram dos nossos sonhos que a gente viu no orçamento e fluxo de caixa? Por exemplo, financiar um imóvel ou um carro permite que o consumidor usufrua imediatamente de um bem que ele não consegue adquirir à vista. Porém, para isso é muito importante a gestão dessas dívidas para que essa dívida não se torne um problema e esse cara consiga usufruir de fato desse bem sem se endividar para que a qualidade de vida dele não diminua, tá? Então, que a gente deve considerar antes de utilizar um crédito? Bom, vamos lá. Quanto a nova dívida representa na minha renda mensal? Quanto dessa renda já está comprometida com dívidas anteriores? Às vezes, quando a gente faz um parcelamento de um item, por exemplo, isso e a gente parcela num longo período, a gente acaba por, nos primeiros meses, lembrar dessa parcela, mas depois a gente acaba esquecendo dela e não considerando ela nos nossos créditos e acaba que a gente encavala uma dívida na outra, tá? Então, acaba comprometendo a nossa renda mensal. Então, é muito importante fazer essa gestão para que a nova dívida não atrapalhe a nossa renda mensal, tá? Então, outra pergunta que a gente deve se fazer: trata-se de uma necessidade ou de um desejo? Se for uma necessidade, ela é urgente ou existem prioridades antes delas? Eu sei que é algo meio óbvio, mas é importante a gente fazer isso. A gente, às vezes, muitas vezes, compra por impulso. As estratégias de marketing acabam por englobar esse impulso, esse viés da compra por impulso e não por necessidade, efetivamente. Então, perguntar, isso é urgente? Primeiro, isso é necessário? Se sim, isso é urgente? Vamos lá, o produto de crédito é adequado para o objetivo proposto? Pô, de repente sei lá, comprar uma coisa muito além do que efetivamente eu necessito. O custo efetivo total da operação é adequado e compatível com o mercado? Pô, ele está cobrando uma taxa de juros muito elevada, além do que há no mercado. Então, é importante fazer uma pesquisa de mercado para ver se esse juro, se esse crédito está em consenso com o que é encontrado no mercado. E, se não, buscar alternativas que sejam mais compatíveis, tá? Com que dinheiro a dívida será paga? Que despesa do orçamento será reduzida ou eliminada para acomodar o pagamento do novo compromisso? Bom, uma vez que eu vi que é necessário e que é urgente e que eu não tenho condição de fazer aquela aquisição à vista, eu vou assumir esse parcelamento. Eu já fiz uma análise de mercado, eu já tenho o melhor cenário. O que eu vou abdicar para que eu tenha, de fato, essa nova dívida no meu orçamento? Ou mais, eu tive um aumento, eu tenho condição de arcar com essa dívida. Enfim, fazer esse planejamento para que esse novo compromisso entre dentro de uma rotina de gestão de dívidas, tá? Bom, segundo, uso de crédito e gestão de dívidas, continuando agora com tipos de crédito. Vamos lá, a gente tem 3 tipos, conceitualmente falando. Crédito rotativo, que é o cheque especial e cartão de crédito, aqueles que a gente deve evitar. Empréstimos pessoais, como crédito pessoal e consignado. E o financiamento de bens, que é o crédito direto ao consumidor. Por exemplo, veículos, um financiamento com banco, ou financiamento imobiliário. Aí tem aquelas taxas. Quem fez financiamento já sabe, taxa Price, da tabela Price ou tabela saque. A diferença é que uma se mantém a mesma parcela do início ao fim do financiamento
e a outra é uma amortização constante, então tende as últimas parcelas a serem menores do que as primeiras. O fato é que, atrelada a esses tipos de crédito, a gente tem riscos e taxas. Então, no crédito rotativo, o risco é mais elevado, a taxa de juros é mais elevada. No empréstimo pessoal, o risco é considerado médio, assim como a taxa de juros. E no financiamento de bens, o risco é considerado baixo e a taxa de juros baixa em relação às taxas anteriores, tá? E quando e onde que a gente deve usar cada um desses créditos? Primeiro, crédito rotativo é o crédito que tem o risco mais elevado, a taxa de juros mais elevada e, portanto, é o que deve ser evitado. Só que se ele for inevitável, a gente deve buscar outras formas de financiamento. No caso, por exemplo, do cheque especial, alguns bancos oferecem 10 dias sem juros, então buscar essas alternativas. Pessoal, aqui nós estamos falando de alternativas viáveis. Foge de alternativas que, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, gente, primeiro, a gente deve evitar crédito rotativo. Em não sendo evitável, buscar aí alternativas com as que sejam menos piores, tá? Empréstimo pessoal, que seria o equivalente ao tipo de crédito B, com risco médio e taxa de juros média. Como, por exemplo, o crédito consignado. Ele é relativamente barato quando comparado à forma de crédito anterior, tá? Ele pode ser utilizado em situação de emergência, mas veja bem, a gente tem que ter muito cuidado e fazer uma gestão de dívida adequada. E, por último, financiamento de bens. Comprar, por exemplo, uma casa à vista é muito difícil, haja visto que os valores são relativamente altos. Então, ele pode, de certo modo, ser considerado investimento. Ele pode ser bom. Agora, quando a gente fala em carro, por exemplo, o carro, assim como a casa, ele gera custo. Mas o carro, ele é um bem que a gente não considera um investimento, porque ele se deprecia ao longo do tempo. A casa e o apartamento, a depender do cenário, ele acaba por se valorizar. Então, quando a gente for comprar um carro, se possível, conseguir a melhor taxa de financiamento, ou então um consórcio, ou então comprar à vista, no melhor dos cenários, tá? É muito importante. Agora, a casa é considerado um investimento, até porque as taxas, a depender, por exemplo, de alguns programas, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, ele acaba por tendo uma taxa de juros baixa em relação ao mercado. Então, é possível de se considerar isso como um investimento, ainda mais a depender do tipo de tabela que você utiliza, price ou saque. Bom, e isso nos leva a uma oportunidade aí de calcular o nosso índice de endividamento. O que é isso? Bom, lembra que a gente fez o orçamento e fluxo de caixa? Então, esse índice de endividamento, ele mede a porcentagem da nossa renda mensal, lá do orçamento e fluxo de caixa, que está comprometida com o pagamento de dívidas e que permite, então, que credores, administradores e planejadores financeiros avaliem os riscos de determinada situação financeira. Ele nada mais é do que o nosso montante mensal de dívidas dividido pela nossa renda mensal líquida. Então, qual que é a utilidade do índice de endividamento? É avaliar a nossa saúde financeira. Então, a gente tem que buscar esse índice sempre abaixo dos 30%, para que a nossa saúde financeira seja saudável, sendo redundante, né? As pessoas com índice de endividamento que estão entre 31% e 45% estão comprometendo uma fatia significativa da renda com o pagamento de dívidas e provavelmente já perderam ou estão perto de perder o controle da situação. E é fundamental rever os hábitos de consumo para que a gente não se endivide mais ainda e não perca o controle. Ou, de uma certa maneira, aumentar a renda, ou vender algum ativo para reduzir essa dívida, ou então consumir, ver o que de fato está consumindo parte dessa dívida e ver se não é possível cortar isso, refazer todo esse planejamento financeiro para viabilizar, então, o pagamento dessa dívida, reduzir juros, reduzir prazo e, ao mesmo tempo, readequar, reequilibrar todo o orçamento e fluxo de caixa, tá? Então, quando a gente vai para a nossa planilha de planejamento financeiro pessoal, a gente tem aqui a aba endividamento.
Então vamos lá. Por exemplo, a renda mensal líquida do Carlos é R$ 7.800 e o montante dos pagamentos relativos a prestações de empréstimos, financiamentos e compras parceladas é de 2.340. O que eu vou fazer? Dividir 2.340 por 7.800, vou multiplicar por 100 para ter o percentual e vou ter esse valor em porcentagem. Então, o que a gente traz como dica aqui? Adquirir o hábito de comprar e poupar e comprar à vista. Faça o seu dinheiro valer mais, você tem um poder de barganha, de negociação, de desconto. Ajuste a expectativa de tempo. Aliás, enquanto você acumula o dinheiro que precisa para comprar à vista, aproveita, é um exercício ótimo, você aproveita para pensar se realmente aquilo é necessário, se realmente aquilo é urgente, que nível de dependência eu tenho daquele item, daquele bem, daquele serviço que eu vou consumir. Muitas vezes a vontade acaba por passar e ser substituída por outra. E o benefício disso é o tempo que a gente tem para reflexão. Então, analisando o nosso índice de endividamento, se a gente for na nossa planilha de orçamento e fluxo de caixa, o que diz respeito a financiamento e compra parcelada é o nosso financiamento do imóvel e as compras do cartão de crédito. E a gente, considerando uma renda mensal líquida de 12 mil, dividindo um pelo outro, multiplicando por 100, a gente tem um percentual de 18%. Então, como a gente tem que buscar valores abaixo de 30%, a gente tem um bom índice de endividamento, tá? A gente não está tão endividado em relação ao nosso percentual líquido. É claro que esse é um cenário hipotético, mas a gente deve buscar sempre isso. E mais, eu utilizo bastante o cartão de crédito, mas eu sou uma pessoa que tenho boa gestão, por que não utilizar das vantagens que eventualmente os cartões de crédito oferecem, os bancos oferecem, trocar por pontos, economizar na compra de passagens aéreas, por exemplo, para a minha viagem? Se você é uma boa pessoa que consegue fazer uma boa gestão disso, isso pode ser muito útil para você. Tá bom? A gente se vê na próxima semana. Um abraço a todos.